volta. Boa tarde a todas, como vocês estão? A semana passou tão rápida e hoje nós estamos aqui mais uma vez, né? No nosso encontro semanal. Tem sido bênção na minha vida e eu tenho certeza que tem sido bênção na sua vida também. É um momento que nós tiramos para nós e hoje nós temos aqui a nossa convidada, a pastora Laurinda, que vai compartilhar para nós mais um trecho daquele livro maravilhoso, né, pastora? Maravilhoso. Tem sido bênção, não é? Uma bênção tremenda. É uma bênção. Desde o princípio do ano Não é? que a nossa apóstola trouxe este livro para nós e tem sido todas as semanas, quando nós ministramos, a renovação. Isso. Não é? Aprendizagem. Isso. Então, às vezes pensamos que já sabemos muita coisa, mas quando lemos o livro vimos que ainda há brechas na nossa mente. Isso. Porque é assim, o que nós temos aprendido é que verdadeiramente a nossa luta não é no exterior, Não, mas é no interior, no nosso interior. né? E nós sabemos, como temos aprendido, e este livro tem nos dado uma direção totalmente baseado na palavra de Deus. Amém. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, Pois não é? claro, é Não claro. é? Não valeria a pena. Não é? valeria a pena. Então, esse é o campo de batalha. E muitas vezes nós não percebemos e nos deixamos levar, não é, pastora? Pela nossa mente. Porque nós pensamos que somos nós. Exato. E o que ressalta neste livro, nesta abordagem da mente, é que não somos nós só, não é? Mas há forças que vêm até à nossa mente para destruir-nos. Exato. Porque assim, nós sabemos, como diz em João 10:10, que o inimigo das nossas almas, ele veio senão para matar, roubar e Para destruir. Né? Mas nós também sabemos que o Senhor da nossa vida veio para nos dar vida em abundância. Amém? Então, o inimigo cumpre o papel dele. É verdade. Não é verdade? E o papel dele é o quê? Jogar esses dardos inflamados em forma de pensamentos, para que ele, através dos pensamentos que muitas vezes achamos que são nossos, Achamos. não é? Exato. Então, este livro, este estudo que o Senhor tem nos direcionado, tem sido um alerta para nós, um despertar, Um despertar. não é? A dizer, afinal, há mais. Isso. Afinal, hoje eu vou aprender mais, não é? E é tão bom. E é muito bom porque ficamos mais fortalecidas. Isso. E conseguimos ir mais além nas coisas de Deus. Isso. E mais rápido. Isso. É mais Você rápido. sabe, pastora, semana passada nós trabalhamos sobre uma mente crítica, uma mente julgadora e uma mente desconfiada. E nós chegamos à conclusão, pela palavra de Deus, que diz que nós temos que levar cativo os nossos pensamentos, Os nossos pensamentos. não é a mente de Cristo, que muitas vezes nós nos pegamos a criticar. E antes de eu meditar bastante nessa ministração do livro sobre crítica, uma mente crítica, eu também não me apercebia que eu criticava. E quando nós criticamos, nós julgamos e ao mesmo tempo nos tornamos desconfiadas. Eu não sei se consigo também a isso. Está tudo metido no pacote. Tudo. Tudo metido. Mas hoje, eu sei que você vai trazer para nós, e vamos aqui compartilhar desse estudo maravilhoso, sobre uma mente passiva. Exatamente. Não é isso? Exato. E eu tenho certeza que o Senhor trabalhou muito no seu coração e na sua mente. Amém. Amém? Amém. É esse o meu desejo. E também é o meu desejo compartilhar esta descoberta que até já sabíamos, só que se torna saliente porque a palavra de Deus diz assim em Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. E já sabemos esta palavra.
Todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, nós ouvimos pregações e somos alertados para esta palavra, mas às vezes passa-nos ao lado. Porque o Senhor diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E às vezes pensamos que já temos todo o conhecimento, porque já lemos a Bíblia, até vimos aos cultos, até vimos às orações de intercessão, escola dominical, fazemos o IFC, mas a nossa vida muitas vezes não anda para a frente porque nos falta o verdadeiro conhecimento, falta a palavra rema na nossa vida. Certo. E como muitas vezes nós temos essa mente destrutiva, essa mente que pensa mal, e também temos uma mente passiva. E nós pensamos, mas eu não fiz mal a ninguém, estou aqui sentadinha no culto, eu até louvo ao Senhor, até faço as minhas orações, mas o certo é que somos muito passivos e a palavra de Deus manda-nos ser ativos. Certo. A palavra de Deus manda-nos ser ativos. Quando a gente busca o significado de passividade, olha, é exatamente isso. A passividade é o oposto da atividade. Exatamente. Não é? E como a própria Escritura afirma, nós precisamos estar muito alertas para que a nossa mente não aceite, porque a mente passiva, ela acaba aceitando pseudo-verdades. Exato. Que não é a verdade da palavra de Deus. Exato. Não é? É verdade. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque eu fui buscar o significado, a definição. Se você me permitir, sim, sim. Eu vou falar para você, que eu sei que você também, e para todas vocês, aquelas porque eu fui mulheres. buscar para mim também, né? A passividade, ela pode ser definida como falta de sentimento, falta de desejo, preguiça mental, ou seja, uma certa apatia que nos impede a reação diante daquilo que percebemos. Olha o que é passividade, uma apatia. Eu quando cheguei aí fiquei muito alarmada. Não é? É. Uma apatia, ou seja, a nossa mente, uma mente passiva, ela se torna como uma esponja. Exato. A esponja absorve tudo. Não tinha pensado nesse exemplo, mas olha é verdade. Que tremendo que é isso. Exato. Tanto que nos momentos que nós estamos a viver hoje em dia, com tudo isto que está a nosso redor, sim, nós muitas vezes pensamos que as notícias que nós estamos ouvindo são tão importantes como que nos metem medo. sim. Mas nós, aqueles que temos esta confiança, nós devemos ir à Bíblia e ver o que é que ela diz. Isso. Mas isso às vezes, lá está, somos passivos, somos apáticos e ficamos sentados e vamos nos enchendo daquilo que os outros dizem, isso, daquilo que toda a sociedade diz atualmente, mas não nos enchemos da palavra de Deus. E aquilo que Deus que diz é que enchei-vos de mim, enchei-vos da minha palavra, exato, enchei-vos do meu espírito, isso, porque a palavra de Deus é palavra viva. Amém. É aquela que permanece. Então se Ele diz que nos guarda, Ele vai nos guardar da peste, amém, do laço do passarinheiro. Muitas vezes quando eu questiono certas irmãs, quando eu ligo para saber como é que elas estão, elas sempre dizem, mas eu tenho ouvido as notícias. Pois. Mas nem sempre as notícias, ouvirmos as notícias, enche a nossa mente de vida. Exato. Ela enche a nossa mente de quê? Aquele já morreu. De medo. E nós não, temos um Deus, o Deus da vida. Amém. Então isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, exatamente. Quando eu dei o exemplo da esponja, é porque uma esponja, ela absorve tudo. Se você colocar qualquer líquido, ela vai absorver. Sim. Não é? Mas ao mesmo tempo, depois quando você der um apertão nela, ela solta.
E nós não podemos permitir que a nossa mente seja essa esponja que absorva tudo o que a mídia tem passado para nós, porque tudo que a mídia tem passado, nós não estamos falando que não está acontecendo uma pandemia. Nós não estamos falando... está a acontecer. Nós não estamos falando que isso é só uma gripezinha. Não estamos falando isso. Nós sabemos que é muito sério, sabemos que temos que tomar todas as precauções, todos os cuidados. Exatamente. Temos que seguir à risca as orientações que a Direção-Geral de Saúde passa para nós temos que fazer isso, mas a nossa mente está envolvida pelas notícias que a Palavra de Deus nos traz. Exatamente. Não é? Então, e isso, o que nós vemos hoje na igreja, eu não sei se e quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja de Jesus Cristo ao redor do mundo. Eu não estou me dirigindo a uma denominação X ou Y, não é? Exato. Mas o que nós vemos muito é a passividade, é o comodismo das pessoas. Você falou uma coisa logo no começo, que nós não fomos chamados para sermos passivos, mas para sermos ativos. Ativos quer dizer ação. Ação. Aliás, as últimas palavras de Jesus, antes de subir, ele disse-nos em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Exato. Quem crer e foi batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, é sempre ativo. Não é passividade. Não é passividade. Não é ficar acomodado. Não. Não é? Não. E eu vi aqui da definição preguiça mental. Não é? E muitas vezes é isso. Existe uma preguiça mental e as pessoas não se dão conta. Elas ficam presas em se alimentar somente quando vem ao culto. Não é? Então, mas o que é muito pouco. O que é muito pouco. Porque nós ainda hoje temos que fazer 3 refeições por dia. No mínimo. Ao mínimo. O certo na saúde são 5. Pronto. Mas... E a palavra de Deus? Assim também temos, se alimentamos o corpo com tanto zelo, também temos que alimentar a nossa alma com esse mesmo zelo. Sim. Porque é na nossa alma que estão muitas coisas que não prestam, que é preciso deitar fora. E sozinhos não conseguimos. Nós não conseguimos. E muitas vezes podemos ter ajuda de técnicos, de terapeutas, mas ainda falta chegar lá mesmo. Eu creio que é a decisão da pessoa. Sim, também. Né? Há pouco estávamos falando sobre isso, que o reino de Deus, ele é feito de decisões todos os dias. E eu tenho que decidir. Eu tenho que decidir que eu vou buscar esse alimento. Que eu vou povoar a minha mente, né? Com a palavra de Deus. Que é vida. Que é vida, não é? E sabe... Deixe-me só dizer, porque também, quando uma mente está passiva, o que é que acontece? Ela não está a ser exercitada. Exato. E nós estamos muito preocupados em fazer as flexões, os alongamentos, a fazer vários tipos de ginástica para ficarmos mais com saúde, mais resistentes. Sim. E o que é que nós fazemos à nossa mente? Exato. Portanto, a nossa mente tem que ser exercitada. Sim. Muitas vezes não é fácil, porque é mais fácil ficar sentado na cadeira do que nos exercitarmos. Você sabe que você me trouxe uma coisa à memória? Eu estava lendo outro dia sobre pessoas, né, que têm Alzheimer, ou então a demência, que não chega a ser um Alzheimer, mas pela idade. E o que os terapeutas falam? Que tem que exercitar a mente. Tem que dar aquelas caça-palavras, tem que dar palavras cruzadas, tem que ouvir música. Para quê? Para que a mente da pessoa esteja sendo exercitada. Exatamente. Não é? Sim. E eu falo que não há exercício melhor para a nossa mente do que ela ser exercitada pela palavra de Deus. Amém. Porque tem aquele ditado do mundo que diz: mente vazia, oficina do diabo. Não é? E a palavra de Deus, ela tem que preencher, mas isso é uma decisão que eu tenho que tomar. E se eu for uma pessoa de mente passiva, eu vou estar acomodada. Ah, não, eu vou
no culto, no domingo, e eu vou receber a palavra. Não, não vale a pena. Porque não vai satisfazer a semana inteira. Assim como não adianta eu tomar durante o verão muita vitamina C, muita, porque eu vou querer fazer um reservatório de vitamina C para o inverno. Não vai adiantar. Não. Porque o meu organismo ele vai absorver o que é necessário para aquele dia e o resto ele vai eliminar. Ele elimina. E eu lembro que quando o povo estava no deserto, pastora, lá no deserto, né, quando o povo saiu do Egito, quando Deus começou a derramar o maná, a ordem era buscar todos os dias. Diariamente. Né? Então, vê, a pessoa tinha que agir. Tinha que se esforçar, ela tinha que sair da tenda, ir até lá, apanhar, que não devia de ser fácil, não é? Isso. Porque tinha que se curvar, portanto estava a fazer um exercício físico, exato, mas ia alimentar aquele maná, a sua alma, pois. O seu espírito. E falando de passividade na igreja, o que eu fico muito triste é que nós vemos muitas vezes as pessoas dizendo amém para coisas que tinham que clamar pela misericórdia. Ah, não, mas eu falei amém porque foi o pastor, porque foi a apóstola. Peraí, você sabe que tem uma passagem em Atos 17, quando Paulo e Silas chegam em Bereia, e diz que uma cidade grega, era uma cidade grega da filosofia, e ele chega em Bereia, e a palavra de Deus diz que os bereanos, eles tinham uma mente boa, uma mente ensinável, uma mente disposta, uma mente ativa. Então diz que quando Paulo e Silas começaram a pregar a palavra, os bereanos ouviram tudo, mas eles foram na escritura para ver se o que Paulo e Silas pregavam estava de acordo com a palavra de Deus. Porque podiam alterar alguma coisa. Isso é uma mente ativa. Isso é uma mente ativa. Porque não é porque é um apóstolo, é um pastor, é um bispo, é um professor, que ele é o dono da verdade. Porque nós somos humanos e podemos nos enganar, não é? Podemos trazer as notas todas corretas, temos estudado, temos orado, temos buscado ao Senhor, mas ainda assim podemos nos enganar quando estamos aqui a ministrar a palavra. E sem contar que às vezes é até uma forma do pastor, do ministrante da palavra, chamar a atenção. Então fala alguma coisa que é totalmente contrário, e aí você vê pessoas falando amém. E aí ele chama a atenção. Amém não, é misericórdia. Não é? Por quê? Porque são as pessoas passivas, de mente passiva. Mente de esponja, que absorve tudo aquilo. Quem tem a mente ativa está buscando a renovação dos seus pensamentos pela palavra. Porque a palavra é que é a vida. Exato. E transforma. A palavra transforma, a palavra renova, não é? Nos Salmos nós vimos que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sim. Ora, nós muitas vezes somos para certos problemas no dia a dia que nós precisamos de recorrer a um ensino para nos ajudar naquela situação. Sim. Então, temos que ir buscar a palavra, porque a palavra tem promessas, tem ensinos para todas as situações, porque nós temos o Deus da vida. Exato. Então, e o Deus da vida preparou todo este corpo e esta mente e esta alma e o espírito, preparou tudo de uma certa ordem. Só que muitas vezes nós complicamos e
e tiramos de ordem aquilo que Ele tinha feito. Então temos que ir à sua palavra, aos mandamentos que Ele nos deu já lá atrás, para alinharmos a nossa vida, as nossas ações com a palavra dele. Sim. De outra forma, estamos a ser enganados. Sim, porque se as nossas mentes não forem renovadas, não há transformação. Não há transformação de vida. Por quê? Assim, como diz em Provérbios 23, ele fala: assim como a minha alma imaginar, assim como a minha mente imaginar, assim é. Assim é. Assim é, não é? E a grande estratégia do nosso inimigo, de Satanás, é manter as pessoas com uma mente passiva. É uma estratégia dele. É uma estratégia. É uma grande estratégia, porque ele sabe que se essa pessoa tiver uma mente passiva, essa pessoa vai ser facilmente manipulável. Manipulável. Não é? E ele vai estar a controlar a vida dela. Isso. E enquanto se nós buscarmos ao Senhor, é o Senhor que controla a nossa vida. E agora podem dizer, então, mas isso é assim tão fácil? Não, não é fácil. É um exercício diário. Diário. Porque sem estarmos à espera de nada, vem um pensamento para nos destruir. Não certo. É? Eu fui muitos anos com pensamentos de destruição, até que eu entendi que não era eu, mas era eram Satanás, dardos inflamados que vinham à minha mente. E nós pensamos, então como é que nós saímos dessa? Saímos dessa através da palavra. E memorizar a palavra. Sim. Antigamente nós fazíamos isso com as nossas crianças, mas hoje perdeu-se muito essa memorização. Mas nós precisamos de memorizar, porque naquele momento que nós, por exemplo, estamos a guiar, ou estamos no avião, ou estamos a fazer uma viagem de comboio, não temos acesso rapidamente à nossa Bíblia, ou até ao aplicativo que temos no telemóvel. Então, se tiver na nossa mente, não é? Você cheia, vai estar meditando nela. Vou estando meditando nela. Está escrito, Satanás, está escrito que eu sou mais do que vencedora. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Porque esta é que é, como é que eu ia dizer, a fórmula para nós termos vitória. É o segredo. O segredo. É o segredo. Eu falo que Jesus é tão maravilhoso que Ele nos proporcionou, nos entregou, nos vestiu com uma armadura, né? Mostrando para nós que nós estamos em guerra constante. Entregou para nós a palavra de Deus, que é a espada, e é com ela, com essa espada, que nós vamos vencer, né? Porque a espada, que é a palavra de Deus, ela serve como arma de defesa e arma de ataque. Amém? Eu creio nisso, eu tenho experimentado isso. Não que nós sejamos já perfeitas, não. Nós também precisamos exercitar a nossa mente todos os dias. Porque quando eu menos espero, de repente vem um pensamento negativo. Quando eu menos espero, lá vem uma crítica. Lá vem um julgamento. Quando eu menos espero, eu estou lá, de repente eu me pego numa passividade, num comodismo. E a decisão é minha. Eu saio todos os dias para buscar essa palavra. Amém. Eu decido todos os dias abrir essa palavra e comer dessa palavra. E manter essa palavra, a palavra de Deus, ativa na minha mente. Porque ela estando ativa na nossa mente, pastora, ela vai cair no nosso espírito. Vai gerar também no meu coração um sentimento. Um sentimento de paz, um sentimento de alegria, porque a palavra de Deus é vida. É vida. E vida é quando você tem paz, quando você tem alegria, quando você tem perspectiva, quando você fica na expectativa das coisas boas. Das coisas boas que ainda vão acontecer. O mundo se encarrega de mostrar para nós, de nos, sabe? Nós estamos vivendo dias que eu falo que a palavra de Deus verdadeiramente,
ela está se cumprindo aos nossos olhos abertos. É verdade. Não é? A minha família toda mora lá no Brasil. E o Brasil não está passando por uma situação nada boa. Não só da pandemia, mas também com um ciclone chamado Bomba, sabe? Que atingiu o sul do país, muita destruição, houve mais mortes. Então são tantas tragédias, mas a minha mente, eu procuro trazê-la cativa à mente de Cristo. Porque eu sei que o Senhor cuida de mim e está cuidando dos meus também. É uma promessa. É uma promessa. Tu e a tua casa serão salvos. Pronto. E Então, não é promessa. isso? Isso é mente ativa. Isso é uma mente que está sendo trabalhada pela palavra de Deus. Amém. E quando nós trabalhamos a palavra de Deus na nossa mente, as nossas forças são renovadas. São. E nós começamos a ver as coisas noutra dimensão, Exato, certo? exato. Então, temos que desafiar as nossas queridas Isso. que nos estão a ver, Exato. a lerem a palavra de Deus e a meditarem nela e a encher a sua mente, se possível, decorar alguns versículos. Sim. E repetir. E repetir. E quando vier a luta, quando vier o dardo inflamado do inimigo, então você vai dizer: olha, Satanás, está escrito na palavra de Deus, eu sou mais que vencedora. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Não é porque eu seja muito boa, mas é porque Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. É e porque já a está graça de Deus a nosso favor. já está tudo feito. Pois. Agora vamos receber e vamos nos alinhar Amém. àquilo que Ele diz na sua palavra. Amém. Eu também estou um bocadinho, se calhar, apreensiva hoje, porque descobri que alguém da minha família, por estas notícias todas que se ouvem, não é? Queria pôr termo à vida. E então veja o desespero Pois. que leva estas pessoas a quererem fazer Sim. isso. E o Senhor levou-me a falar com ela. E as coisas pararam ali. Amém. E foi à medida que a palavra de Deus foi entrando que ela mudou de Isso. pensamento. Então, nós, aqueles que temos a palavra, que já conhecemos Jesus, temos que ser mais ativos também, Amém. ter mais responsabilidade de muitas pessoas que hoje estão ao nosso lado e com uma mente desesperada, já não têm esperança de nada. É Mas verdade. nós temos o bom pastor. Amém. E o bom pastor já fez tudo na cruz do Já. Calvário. Já Agora fez. é só recebermos Amém. e descansarmos, porque Jesus diz: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Credes em Deus, crede também em mim. Amém. Então Ele tem uma paz diferente. Amém. Podem cair ao nosso lado direito, ao nosso lado esquerdo, mas nós e a nossa casa Ficaremos não vamos em pé, ser atingidos. atingidos. E todos os dias nós temos que dizer isto. Amém. E Todos os confiar dias. nisso. E confiar Sabe, de que vai acontecer. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então vai confessando a palavra e você vai ouvindo aquilo que sai da sua boca, até que aquilo cai como revelação para a sua vida. E quando cai como revelação para a sua vida, você passa a viver essa Amém. verdade, né? Amém. Então, minhas queridas, passividade, mente passiva no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, não tem lugar. Em 1 Pedro, eu vou fechar com esse versículo. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Lembre-se, o campo de batalha é da mente. É ali que o adversário que anda ao derredor, ele lança os seus dardos inflamados com pensamentos contrários à palavra de Deus, para gerar sentimentos que vão te causar um desequilíbrio, para que você passe a fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Não é? Então, esse inimigo é implacável. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que maior é o que está em nós, Amém. do que ele que está aí ao derredor. Amém, minhas queridas? Olha, chegamos ao fim de mais um bate-papo, não é? Sobre este livro tão maravilhoso que tem
fazendo a diferença. Ele tem feito a diferença nas nossas vidas, porque nós passamos a exercitar a nossa mente e a meditar em tudo que nós estamos aprendendo. Amém. Então, nós não temos uma mente negativa, nós estamos analisando os pensamentos que nós pensamos, não é? Estamos procurando a não sermos críticas, nem julgadoras e muito menos desconfiadas. E hoje aprendemos que jamais deveremos ser passivas. A nossa mente é proativa. Ela tem que estar em atividade. Ela tem que estar vivendo a cada dia, meditando em todo o tempo, sabe? Não aparte da sua boca a palavra deste livro. Para sair da sua boca, a sua mente tem que estar cheia e o seu coração também. Não é? É verdade. Então, minhas queridas, mais uma vez, nós chegamos ao final. Mas encontro marcado para a próxima semana, na quarta-feira, às 15h30, na plataforma digitais, pelo YouTube, pelo Facebook, Mulheres Renovadas. Mulheres Renovadas. Amém? Amém. Muito obrigada, pastora. Eu é que agradeço esta oportunidade de poder estar com as nossas queridas que estão do outro lado e de me dar a conhecer também. Amém. Muito obrigado pela vossa presença e Deus as abençoe. Amém. E tenham uma mente ativa. Amém, amém. E também não esquecendo que todas as quintas-feiras, às 15h30, nós temos uma reunião presencial das Mulheres Renovadas na Igreja Cristã do Renovo, no Casal do Marco. Venha para se reunir conosco e fazer parte do grupo de Marias, aquelas que escolheram a melhor parte, estar aos pés de Jesus. Deus abençoe a todas vocês, um resto de semana abençoadíssimo e até a próxima. Tchau, tchau.